Do ITI Penderjuri. Estamos muito felizes com a presença de vocês, com a vinda de vocês aqui com a gente. A gente fica muito feliz mesmo. Feliz de estar aqui com você mais uma vez, meu Também. amor. E sempre combinando. Sempre combinando. A gente não combina, mas combina, né? Acaba vindo. Assim que a gente pode fazer. É a sintonia. Tudo bom com vocês aí? Uma alegria ter vocês aqui com a gente, mais um episódio do Diversiarte. E hoje com um convidado, gente, assim, ó, escolhido assim, a dedo, que a gente é fã, que a gente gosta muito. E a gente já vai começar aqui apresentando ele, né, Aide? Sim. Vou lá então. Vamos ver se vocês adivinham quem é. Olha lá. Hoje o Diversiarte recebe um artista que entende profundamente que a arte pode ser abrigo, espelho e também provocação. Ele já esteve nos palcos, nas telas, nos bastidores, na escrita, na direção. É daqueles artistas difíceis de definir em uma palavra só. Ator, dramaturgo, roteirista, diretor, um criador inquieto. Passou por espaços fundamentais da cena brasileira, como o CPT, Teatro Oficina, Grupo Tapa, tudo isso, né? Não, mas você quer não falar ainda, não fala ainda. Não pode entregar. Não pode falar ainda. No teatro, ele escreveu obras que mergulham nas dores humanas, nos afetos, nas relações familiares, no pertencimento, na solidão e nas muitas formas de existir no mundo. Na televisão, no cinema, no streaming, construiu uma carreira plural, transitando entre o humor, o drama e personagens intensos. Recentemente, emocionou o público com A Herança, espetáculo que se tornou um marco ao discutir memória, afeto e vivências LGBTQIAPN+, entre diferentes gerações. Porque quando diversidade e arte se encontram, de verdade, surgem artistas capazes de nos fazer enxergar o outro e também a nós mesmos. Então, hoje aqui no Diversiarte, nós recebemos ele, que é ator, dramaturgo, roteirista, diretor, chuta, busca a bola no mato, faz gol. Quem é? Rafael Primo. Obrigado pelo convite, obrigado, gente. Nossa, depois dessa apresentação eu fiquei até meio tenso, com uma certa ficar mesmo. responsabilidade aqui. Obrigado, Rafa, pela presença. A gente está muito feliz. Obrigado por topar vir, assim. Eu sei que você tem um monte de coisa para fazer. Imagina, na hora que vocês mandaram a mensagem, eu falei, claro. Ah, delícia. É um prazer estar aqui, imagina, falar sobre teatro, falar sobre diversidade, diversiarte aqui. Delícia, obrigado. A gente que agradece, a gente é fã mesmo, assim. A gente estava até conversando antes daqui de começar, Sim. né? Tudo que a gente já assistiu do Rafa nos palcos, enfim, no streaming, várias coisas, por onde ele passa, nos bastidores como diretor. E é isso, né? Você tem essa pluralidade, né? A sua formação, ela vem como na frente da cena, no palco, na frente das câmeras, mas por trás também. Tem alguma coisa que você gosta mais ou gosta de tudo? Como que é? Olha, eu gosto de tudo nessa vida, entendeu? Melhor assim, né? Eu gosto de contar histórias, né? Então, eu fui tentando contar de todas as maneiras que eu podia, porque o nosso mercado é muito difícil. Então, eu comecei sendo ator, eu vim para São Paulo para ser ator. Com que idade? Eu vim com 16 anos. 16 anos eu saí da minha cidade, que é Itapeva, no interior de São Paulo, e vim para São Paulo, morei numa república de 10 pessoas, depois 6 pessoas, depois 4 pessoas, daí dividi um apartamento até conseguir morar sozinho, porque eu queria fazer teatro. Assim. Eu vim para fazer cinema, faculdade de cinema, porque eu dei uma enganada nos meus pais, que eu achava que se eu falasse que eu ia fazer cinema era um pouco mais aceitável dentro da minha casa. Tá. Porque eu tenho 2 irmãos, eles estavam fazendo medicina na época, são médicos hoje em dia, e eu era o filho diferente, o filho que gostava de fazer teatro, eu já fazia um pouco lá no interior, tinha muito pouco na minha cidade. Eu participei de um processo lá com que uma diretora de São Paulo foi para lá, fez um fim de semana, e a partir dali eu falei, é isso que eu quero fazer da vida. Eu tentava montar peças no colégio. Que idade você tinha aí? Olha, com 12 anos... 11, 12 anos, por aí eu comecei a querer montar Shakespeare. Olha, que lindo! Que demais. Eu enlouqueceria com um filho assim. Eu ia pirar. Eu não aguentaria. Aí eu achei lá na biblioteca da minha escola, do Colégio Monteiro Lobato, tinha uma sessão de teatro que era muito pequenininha. Assim. Eu comecei a ler os livrinhos e eu falei, vou montar. E não tinha muita opção. E era Shakespeare ou Shakespeare para crianças? Assim, não, era o que tinha original. De teatro. Tinha a Buchinha que era boa, tinha alguns outros textos lá. E aí eu quis montar Macbeth.
Só isso. Com 11 Tema anos. tranquilo. Aí eu tentei convencer, tinha uma outra menina que eu não sei por onde ela anda, Letícia Godinho, não sei onde Vamos ela ter anda. que achar mensagem ela. pra Vamos gente achar aqui, ela. ó. Godinho, ela era maravilhosa, porque ela era, assim, insubordinada, que nem eu. E ela falou, vamos montar. Não, nós vamos montar isso aqui, a gente vai montar. E a gente chegou e começou a ensaiar, e um dia a gente chegou para a professora e falou, ó, a gente está montando... Queremos mais alunos, porque é um elenco meio grande aqui que a gente precisa juntar. A gente quer montar a Macbeth. Aí eles... poxa, deixa eu ver o que, Vamos que é. ler, sobre o que trata. Sobre o que se trata. E aí convenceram a gente a montar a bruxinha que era boa. Da Maria Clara Machado. E a gente montou, em vez de montar a Macbeth, a gente montou a bruxinha que era E boa. um dia você já fez Macbeth? Não. Tá lá, então tem que estar no lista do to-do ainda. Quem sabe um dia, né? Mas aí foi isso, assim. E aí a gente montou a bruxinha que era boa, e era o Beelzebub, não me lembro muito bem. Mas aquilo foi muito transformador, assim, para mim. Eu tinha visto, na verdade, acho que a primeira vontade que eu tive de fazer teatro foi porque a irmã de uma grande amiga minha, que estudou a vida toda comigo, foi fazer uma apresentação no colégio do lado e eu fui assistir. E eram umas meninas vestidas de palhaço e não sei por que esses dias eu me lembrei disso. E aí, em algum momento, ela fingia que servia café, mas tinha talco dentro da xícara e ela jogava aquilo na cara e ela ficou... E aquilo, eu ri tanto daquilo, eu saí de lá falando assim, é isso que eu quero fazer da vida. Legal. Que bom que descobre cedo, né? E aí- Mais fácil, né? Olha, e pra mim é muito louco, porque quando eu conversava com a minha irmã, isso na época que a gente era adolescente, e ela não sabia o que ela queria fazer da vida, aquilo era um mistério pra mim. E eu falava, mas como você não sabe o que você vai fazer da Pra vida? você já era muito certo. Pra mim era muito certo o que eu queria fazer da vida. Era muito certo. E eu falava pra ela, mas o que você gosta de fazer? E eu ficava tentando descobrir. Sim. Mas você não gosta de escrever? Não, eu odeio escrever. Mas você não gosta de não sei o quê? Mas... E até cerâmica eu falava pra ela, você não gosta de fazer cerâmica? E ela resolveu fazer medicina um pouco porque meu irmão fazia medicina. Enfim, era o caminho que a vida foi mostrando pra ela e tal. Mas eu sempre achei muito curioso a pessoa não ter você não tem esse negocinho assim que é tipo... Eu sei acho o que eu estranho quero também fazer. quando a pessoa... Não é? Eu procuro fuçar por aqui, por ali. E tem gente que fala que não gosta de nada. Que não sabe, Nesse né? mundo tão Não é? imenso, E eu com gosto tanta de tanta coisa, eu também gente. eu Eu fico falo, eu não enlouquecida. vou ter vida para fazer o que eu quero. Mas- Eu queria abrir desde uma loja de fazer bolo, entendeu? Até ser dono da Rede Globo para mandar em todo mundo e escolher todo mundo que eu quero para as novelas, gente. Não vai dar certo. Você vem, Não vai dar. você Eu queria não. muito. Aí, Eu ia onde por todos eu meus deixo meu amigos. currículo, vai que um dia, né? Não, Vai que pode é. deixar que se um dia eu chego lá. Mas assim, eu entendo super as pessoas terem panela, porque hoje em dia eu quero levar toda a minha panela para onde eu for. Assim. Pô, mas é legal, você gente conhece o que- talento das pessoas, É. você sabe que é fácil. Porque eu falo, tem gente que é talentosa. Eu tinha esse chefe falava, tem gente que é genial, mas é geniosa. Uhum. E eu acho fantástico, porque tem gente que é fantástica, maravilhosa, Sim. não só como ator, atriz, mas em tudo na vida, É. né? Mas é super complexo de lidar com aquela pessoa, né? A pessoa E para que não sofrer, é boa né? na relação. Para E que aí, sofrer tendo aquela pessoa por perto? Aí é um saco também, né? Eu cada vez mais penso isso sobre a vida, assim. Em algum momento eu estava topando trabalhar com todos os diretores que me chamassem. E esse caminho de produzir, de fazer as minhas próprias coisas também me ajudou a poder selecionar. Então, Sim. não tem dinheiro nenhum que compre a minha Te paz dá- de espírito. Te dá liberdade, né? E mais do que isso, assim, para mim, é que tem gente que trabalha muito bem na pressão. Sim. Mas para criar, para mim, isso não funciona. gosto também. Sofro Eu muito. também não. E eu Sim. travo, né? Por uma série de coisas que vem junto comigo, assim, que eu acho que tem a ver com autoestima, tem a ver com várias coisas da construção da minha personalidade, do meu eu preciso estar num lugar mais confortável para poder criar melhor, mais e propor coisas. Hoje em dia eu sou um pouco mais seguro nesse lugar. Sim. Eu fui aprendendo na terapia, fazendo muita terapia. Você está com quantos anos? Eu tô com 46. Nós não fizemos a Ah, nossa vamos fazer. autodescrição. Não fizemos a autodescrição. Estamos aqui batendo papo, olha. Eu pensei, mas que depois mal eu falei, educados. eu pensei, eu acho que... Já foi. Nossa, Atropelei. emendei não, Vocês vamos têm a mesma fazer. idade. É verdade. Olha. E você é de que mês? Sou de maio. Que dia? De 80. 16 de maio. É 16 sou de maio, daqui a pouco. Oh, vamos... Que nem eu. Tô no meu inferno astral. Touro. Nossa, eu Touro. tenho dois em casa. Meu irmão e minha mãe são taurinos. Eu também sou de 79. Finalzinho de 79, dezembro de 79. Que é Sagitário. Sagitário melhor e touro dá signo. muito certo. Sagitário e Touro. Dá muito certo. Sagitário eu confundo um É pouco. dezembro. Dezembro. É dezembro. Ah, sim, eu tenho muitos amigos. Final de novembro, começo de dezembro. A galera bem...
não sei o quê. Mas vamos fazer a nossa autodescrição rapidinho? Vamos, É, depois ele Depois a coloca, gente vai né? Depois ele continuar. inverte Não, e- não, a gente vai assim mesmo. Vamos fazendo. Aqui a gente faz como se fosse ao vivo O que mesmo. ele vai dizer? Eu sou um homem lindo. Autodescrição. Olha, não, é melhor você fazer então. Vai dizer. Vamos fazer assim, cada um faz Faz do outro. Faz o outro descrição. É, Outra outro descrição. outro descritivo. Bom, eu sou o JP, eu tenho 46 anos, sou um homem branco, cis, gay, careca, de barba, tô aqui com óculos e hoje eu tô vestindo uma camisa, um moletom aqui de veludo com cores azuis, pretas, brancas aqui, que eu gosto bastante. E aí, você, passo a bola para você. Eu sou uma mulher cis, hétero. Meu cabelo tá loiro agora. Tenho olhos meio esverdeados, depende do sol. Adoro isso. Eu tenho 1,66 m, estou com uma blusa listrada, marrom e azul, uma calça preta e um anel lindo, azul, com uma flor, do jeito que eu gosto, um anelão. Muito bom, muito bom. Rafa, além de ser lindo, você pode se descrever pra gente? Porque... Você poderia... Lindo a gente já sabe. Eu sou um homem branco, cis, bissexual, de cabelo bagunçado. Normalmente ele é encaracolado. Tem mas cabelo, ele pelo menos, né? Tô com cabelo, O que mais? Estou vestindo uma roupa preta, escrito Nike, pequenininho do lado esquerdo do peito. Me ajuda aí, 1,77 m. Tem uma tatuagem? Tem uma tatuagem no meu antebraço de uma Rosa dos uma Ventos. rosa dos ventos e uma outra escondida aqui atrás de um passarinho que tem a ver um pouco com os meus pais. Esse aqui representa o meu pai, a rosa dos ventos, e esse passarinho voando representa a minha mãe. Não sei porquê, não me pergunte porquê, mas eu quis que tivesse esse significado. E é isso, bacana. isso que importa, né? O significado que está ali dentro de você. Muito bom. Agora sim a gente pode continuar Vamos o nosso continuar. papo, né? Você estava falando, a gente falou, né, te apresentando aqui, que você também é dramaturgo, roteirista e tudo mais. Você escrevia quando era criança também? Escrevia. Tipo, qual é o seu primeiro texto, você lembra? Eu lembro que eu participei de um concurso de contos e crônicas do jornal da minha cidade, que eu ganhei, então eu tenho uma plaquinha lá guardada, e que era uma história, chamava Olhos de Serpente. Acho que eu tinha uns 12 ou 13 Mas anos. era um texto de teatro? Era um texto, mas recentemente meu irmão encontrou umas poesias que eu fiz para alguma coisa, uma ode ao livro e uma outra coisa que era sobre votar. Vote certo, na época que era... Consciente já, né? No momento super... Sei lá o que era aquilo lá. Ideal Mas o falar que eu me disso. lembro mesmo era desse conto que eu escrevi, que era a história de não me lembro muito bem, mas era a história de uma mulher que era traída e que o marido morria, mas voltava para assombrar. Era meio que um suspense, assim. Sim. E aí, mas tinha muito a ver com uma série que eu vi na época que chamava Boca do Lixo. Tá. Isso interferiu, isso te Que inspirou. isso, de alguma maneira, interferiu. Assim, eu acho que eu vi alguma reprise, eu não me lembro muito bem, mas foi na TV Globo, que quem escreveu, talvez seja Silvio de Abreu, mas que hoje em dia eu revi essa série recentemente, que fala um pouco sobre um cineasta que era da época da porno chanchada, que tinha uma esposa muito linda, que é uma modelo, que é o primeiro papel da Silvia Pfeiffer. Eu lembro dessa série. E que Tem o ela Alexandre tinha um Frota, não amante, tem? que era o Alexandre Frota, Que aí tem E todo que no um TRTT final no da final. história, quem era o amante do Alexandre Frota, na verdade, era o marido dela. Que é o Reginaldo Que é Faria. o Reginaldo Faria. Olha só, eu Você lembro. lembra? Porque era isso. É da idade de vocês, né? Te Dessa cortando. época. Não, e assim, a gente era adolescente naquela época. Acho que foi o grande primeiro... E eu lembro que passava muito à noite, Era assim. 11 da noite. Era aquela meio novela das 11 madrugada, da né? noite. É a primeira vez que colocam dois grandes atores ali que performavam toda essa masculinidade como um casal gay. Sim. Acho que foi um dos primeiros que eu lembro de Eu ter acho que visto na foi- TV aberta e aquilo ficou muito chocante, Sim. muito marcado pra mim. E hoje em dia eu olho para trás e vejo por que, né, que isso de repente deve ter sido Marcante pra marcante você. para mim por conta disso, assim. Sim. Mas o seu texto tratava desse universo? Não, era uma é. coisa meio um suspense, era uma coisa meio assim, que aí publicaram no jornal, eu lembro que eu fiquei todo feliz que publicaram no jornalzinho lá, então eu escrevia desde muito cedo, mas a minha... Seus pais incentivavam? Porque- incentivavam. A escrita, sim. Tá. A leitura, a escrita... Porque minha mãe falava muito assim, você parece sua avó. Porque minha avó escrevia, ela falava, sua avó escrevia muito bem. Ela só falava isso, sua avó escrevia muito bem. Minha mãe mesmo nunca via ela escrevendo, mas ela tinha uma letra bonita e tal. Mas a minha avó era professora de português e eu acho que ela devia escrever coisas. Como a gente perde, né? É.
E aí ela falava assim, você puxou sua avó. Ela só falava isso, a bunda do seu vô, porque eu tinha uma bunda pra cima, não sei o que isso quer dizer. Que bom que, né? Que era uma bunda pra cima, mas também bunda eu tinha boa, né? 12 Ainda anos, bem. né? Depois Tinha cai. bunda, né? Agora já caiu, né? Mas na época Mas era estamos pra fazendo perna para isso. E eu escrevi, ela falava que você escreve muito bem. Ela falava muito isso, assim. Mas o sonho da minha mãe, eu acho que era eu ir para uma área mais do direito. Tá. Ela queria que eu fosse advogado, porque ela não pôde ser. Então, isso eu até falava isso na minha peça, que no Baby eu roubei essa historinha um pouco, porque ela vem de uma geração em que as mulheres elas faziam magistério, Sim. do interior. E Pedagogia, a gente fala para poder casar. Exato. Isso. Ela tem quantos anos? A minha mãe, ela faleceu, ela teria hoje em dia 70 anos. Tchau. Eu acho que 70 Um anos. pouquinho Minha mãe mais é de que eu, então. 945, minha mãe é de 1945, 46, por aí. Uhum. Então, ela não pôde viver muito, fazer isso que ela queria muito fazer, que era ser advogada e tal. Então, mas ela foi... E a minha mãe, ela fez história, aí ela deu aula por muito tempo, depois comerciante, e ela dava aula... ela me contava muito isso, e depois eu até perguntei para meu pai não se lembrava disso, nem meus irmãos. Ela conversava muito comigo. Ela me contou que ela dava aula de o que seria de Libras hoje em dia, Sim. mas era um outro processo. Na PUC, ela fez aula para ensinar quem não conseguia, quem tinha Deficiência auditiva. deficiência auditiva a ler Lábios. lábio. Porque naquela época eles achavam que eles tinham que inserir os deficientes auditivos na nossa sociedade. Na língua portuguesa. Na língua portuguesa, né? É. Então ela ensinava isso, assim. Ela falava que era muito difícil, mas ela gostava muito. Ela inclusive foi chamada para ir para fora e ela resolveu abrir mão de ir para fora para casar. Então tem essa Tinha história. muitas essas coisas, né? Tinha, né? gente abria Esse a mão. roteiro, né? Sim. Pré-estabelecido para as mulheres como Sim. um todo, né? Casar, ter filho, Tal ficar idade, em casa, casar, ter cuidar, filho. cuidado, Se passasse né? daquela idade, já... No Eu- máximo ser professora, como Sim. você disse, né? Eu acho que, de uma certa maneira, na terapia eu fui descobrindo que eu sou o cara que conseguiu cumprir um pouco esse caminho que ela não pôde fazer, né? Que lindo. Que é sair de casa, que é ter a sua própria vida, trabalhar numa profissão Vivendo o sonho diferente, da sua mãe. né? De uma certa Legal maneira... Que você escolheu. De uma certa né? maneira, eu estou vivendo um pouco esse sonho dela, né? Aham. Sem me dar conta disso, sem me dar conta de que, na verdade, eles estavam tentando me prender dentro do sonho deles, assim. Sim. Mas, de uma certa maneira, eu acho que hoje em dia eu olho com mais paz assim, para esse lugar que eu ocupo, que é ter saído de casa e ter, de uma certa maneira... Rolou uma cisão, assim, né? Quando eu saí de casa para ser ator, o que ele vai fazer da vida? Drogado, prostituído, né? É a ideia que tem, né? Tem todo esse universo. Então, hoje em dia eu olho para trás e eu sou muito feliz de ter feito esse caminho, apesar de muitas vezes ficar com medo e querer voltar atrás das minhas escolhas, assim, né? O tempo todo eu olho e falo, por que eu não fiz medicina, gente? Eu ia estar, entendeu? Fazendo umas consultas de manhã. Não estaria aqui com a gente tarde, conversando gente. hoje. É, prescrevendo Monjaro. Gente, não é? Preciso agora tem que falsificar a coisa de Monjaro para poder tomar. Você falou de família aí, né? Quando fui, enfim, convite para você vir para cá, a gente sempre faz uma pesquisa, conhecendo um pouquinho, né, de quem a gente vai conversar. Eu vi que você é do interior, eu também sou do interior. Uhum. Filhos de dentistas. Sim. Seu pai e meu pai são dentistas, né? Começamos teatro muito cedo, essa loucura pela leitura, pela escrita também. Eu falo, tenho textos antigos que estão lá, escondidos na casa da minha mãe. É sempre bom a gente retomar, revisitar e tudo mais. E aí a gente vai amadurecendo, né? Você falou, fui entendendo melhor meus pais, nada como a gente envelhecer para entendê-los e talvez colocá-los num espaço mais de paz e tranquilidade, né? E o que te move artisticamente, né? Você falou que tinha essa gana lá você falou um pouquinho dos seus textos, coisas que você fez, até o Shakespeare que te inspirava. E hoje, o que te move a fazer arte? Olha, eu mudei o rumo da minha história na arte de uns anos para cá, assim, que eu fui descobrindo um pouco o meu propósito, né? E tem muito a ver com a autodescoberta também. Então, eu, durante muito tempo da minha vida, eu tentei ser um ator bem-sucedido. Então, eu escolhia meus trabalhos e as coisas que eu ia fazer de acordo com o que ia me projetar, né? Então, vou pegar um papel aqui, vou fazer essa peça, olha que legal esse personagem. Os meus primeiros filmes têm isso também, alguns curtas que eu fiz, né? Apesar de sempre ter ali alguma discussão pertinente, estava tudo muito mascarado
em torno do sucesso, assim, tudo que me levasse a ser um cara conhecido. Eu quero fazer novela, quero fazer uma peça de teatro que eu sou o protagonista, Eu não tenho nem vergonha de falar sobre isso, porque, na verdade, é o que move muitos dos atores. Sim. Muitos deles que vêm me pedir textos hoje em dia, me ajuda, me indica ou escreve texto, mas eu quero mostrar a minha performance, né? E eu fui descobrindo no meio desse processo que, para mim, era muito mais interessante ter o que falar. E isso veio muito da Herança, depois que eu fiz Herança. Um pouco antes, quando eu fiz o Chuva Negra, que é uma série que eu fiz, que é um... Que está no Globoplay, Está na Globoplay, né? Tá na Globoplay, que tem um protagonista com síndrome de Down, que foi a primeira vez que a gente deu um protagonismo para um ator com síndrome de Down, que é o Joãozinho. Enfim, eu fui descobrindo o propósito, sabe? De eu contar também essas histórias. Obviamente que se me chamar para fazer um trabalho que seja só entretenimento, eu vou fazer feliz da vida, porque isso me ajuda a pagar as contas. Sim. Eu me divirto fazendo histórias dos outros. Isso te dá projeção para fazer essas outras coisas, inclusive. Exatamente. Né? É uma coisa que é um balanço que eu ainda estou tentando encontrar. Sim. Porque em algum momento da minha vida eu também virei e falei, não, vou fazer teatro que tenha propósito e essas histórias mais densas e profundas, e isso também vai afastando do grande público, né? Então, de que maneira eu consigo encontrar um equilíbrio, que eu consigo fazer uma novela, uma série, que é um entretenimento, e também trazer essas pessoas para dentro da minha vida e das minhas histórias quando eu achar que eu consigo, né? Com a novela dá projeção, né? As pessoas falam, novela dá muita projeção. gente assiste, fala, ele é de tal novela, então eu vou ver a peça dele. E aí vem você de uma outra forma. Acho que é super importante, né, fazer televisão assim. Eu faço muito menos do que eu gostaria, porque eu optei por morar em São Paulo e isso prejudica um pouco o caminho do ator. Se você mora no Rio de Janeiro, a televisão tem muito menos despesa com você, né? Sim, sim. Eu fiz televisão por um tempo, tive a oportunidade de morar em São Paulo e eles me levarem sempre para fazer. Mas o mercado todo está mudando, né? Com a presença dos streamings, a TV também está ficando com menos dinheiro de marketing, então está enxugando as equipes, as novelas outras plataformas, né? Então o mercado está todo ainda desajustado, tentando se encontrar, né? A gente tem que ir lidando um pouco com o novo, com o novo, assim, com a inteligência artificial que vai chegar. E posso te falar, eu sou muito otimista. Eu sou um cara que sou super a favor das mudanças e tenho medo delas, tenho como todo mundo, mas ao mesmo tempo sou aventureiro, assim. Então você não está parado, né? Você está criando. Então o teu futuro está mais garantido nesse sentido, que eu percebo. Assim, eu acho que sim, mas tem uma coisa aqui, quando a gente projetava lá atrás, nos anos 90, o que era a carreira de um ator, era você ser bem sucedido, era quem? Antônio Fagundes, Tony Ramos, sei lá. Sim. É o quê? Ir para a televisão, fazer sucesso na televisão. E um contrato vitalício. Um contratão ali, delícia CLT, que eu amava ter. E aí você vai para o teatro e conta suas histórias no teatro e leva o seu público para o teatro. Essa era a bíblia do ator no Brasil, né? Sim. A partir do momento em que as pessoas começam a deixar de ver tanto a novela ela não tem esse impacto, ainda tem, né? Mas não tem o impacto que tinha nos anos 90, nos anos 2000. Isso vai para o YouTube, vai para os streamings. A gente tem uma audiência muito difusa que escolhe o que ela quer ver. Então, eu gosto de ver histórias sobre protagonistas pretos. Então, você consegue ter escolhas nichar no bem, nichar, né? Então, você desconstrói essa figura do grande ator e qual é o caminho. Não tem caminho mais, né? Isso deu uma insegurança para... Eu tenho vários amigos que entraram em crise. Porque em algum momento... E agora? Como é a nossa profissão, né? Porque o grande Olimpo, né, era Globo, chegar na televisão, novela, ser CLT, ficar com um ficar... contrato de 10 anos, ganhando bem e morando na Barra E agora da Tijuca. isso é muito mais difícil, não existe, né? Isso, Esses não grandes existe contratos, mais. você trabalha por obra e tal, não sei o quê. E tem essa ramificação, né? Ramificação, realmente. Então, né? isso me obrigou, particularmente, a tentar encontrar em mim de novo, dentro de mim, o meu propósito, né? Por que eu sou artista? Que histórias eu quero contar a partir de agora? Sim. E agora que o meu foco não é mais ir para a televisão para fazer minha família feliz, porque tem isso, né? Sim. O Almodóvar fala, você quer fazer sucesso para voltar para casa, para receber um abraço da sua família, no seu bairro, né? Então, para você ser reconhecido no seu bairro. O Almodóvar tem uma frase que é mais ou menos isso. Então, quando você descobre que o seu propósito não é mais esse, que isso não existe mais, você tem que ir, peraí, onde eu tô, né? E se redescobrindo e encontrando em você lá dentro, né? Por que você
é um contador de histórias? Sim, Por que eu escrevo? Por que eu dirijo? Por que eu vou para o teatro contar uma Mas história? acho que isso que a Aide falou, acho que te torna, né, um pouco diferente, porque você tem essas outras facetas, né? Você escreve, você roteiriza, você dirige, você além de ser ator também, né? Então você está você tem uma várias gama muito maior, possibilidades, então né? você é um criador acima de tudo, de outras formas também, né? Então você consegue talvez, né, colocar mais as suas produções, o seu propósito, Sim. o que te move realmente Mas eu nessas posso outras. te falar, eu acho que isso foi uma coisa que foi menos natural e mais pela necessidade Sério? que eu fui É mesmo? fazendo isso. Se eu tivesse aceitado lá atrás, quando me chamaram para fazer Malhação, eu tinha 21 anos, eu acho, 20 anos, e eu resolvi não ir porque não quis ir, porque eu estava fazendo uma peça, nananã, eu fiquei inseguro, talvez eu tivesse muito medo de fazer. E talvez eu tivesse um outro caminho na minha carreira, talvez eu não tivesse entrado enveredado pelo mundo da escrita, da direção. Eu fui fazendo isso porque eu precisei fazer. Né? Quando eu entrei no Antunes ali, a gente fazia... Ele incentivava os atores a escreverem as próprias cenas, dirigirem as próprias cenas e mostrarem para ele, que foi dentro do processo do prêt-à-porter. E era tudo meio naturalista, realista, naturalista. E aí ele ia dirigindo e ia te estimulando a escrita, porque ele falava assim, ator não vai sobreviver se ele não se produzir. Olha, que bacana Se já. você não aprender a fazer para você mesmo, você não vai sobreviver dentro da sua profissão. E isso me marcou muito. Então, a partir daquele momento que eu escrevia lá e que ele gostava das cenas, eu falei, de repente eu tenho uma vertente aqui que eu posso... E aí, junto com isso, eu estava fazendo a faculdade de cinema e eu comecei a escrever os curtas da faculdade para eu poder atuar. Então eu escrevia papéis e histórias que não me chamavam. Na época eu fazia muita publicidade, então eu era sempre chamado para fazer o vizinho babão da gostosa da cerveja, né? Que eu encontrava muito com a Bárbara Paz, a gente ficou amigos assim, porque ela era a gostosa da cerveja em todos os testes e eu era o nerd, o nerd, sabe, assim, esquisito, vizinho esquisito, nerd, que ficava babando pela gostosa. Que era a publicidade dos anos 90, Sim. gente, que era coisa, né? Era desse jeito. E era isso. Precária. E aí eu comecei a escrever as histórias de fazer os curtas lá na faculdade, brincando um pouco com isso. Tipo, eu não quero fazer aqui o nerd, porque eu já faço isso na publicidade. Então eu vou escrever para eu fazer o cara que é... Enfim. E aí eu fui trabalhando isso nas minhas histórias, escrevendo para tentar mostrar lados diferentes, perspectivas diferentes de outros ângulos como ator, né? Então, assim, eu fui descobrindo outras habilidades. Então, a escrita veio assim, a direção veio assim, e acho que por eu ser ator, eu tenho uma grande facilidade para dirigir. Eu tenho poucas... Assim, eu tenho qualidades, claro, na vida, mas eu tenho poucas qualidades, mas uma das poucas que eu tenho é de dirigir ator, porque eu gosto de dirigir os atores, e eu sei como convencer um ator a entrar no meu projeto. Olha dando importante isso. E não é só na lábia, é você dando para ele a possibilidade de um bom personagem. Então, se você assistir a minha série, o Chuva Negra, não tem um entregador de pizza que não tem importância na história. Eu não escrevo. Por que eu vou escrever um cara que vai sair da casa dele, vai pegar o metrô, vai chegar aqui, vai ganhar... Para ele entrar, falar 2 falas e ir embora. Não faz sentido para mim. Eu vou fazer teatro, eu quero trabalhar com você. Então pronto. Tá vendo? Meu currículo eu já mandei aqui. Eu vou começar semana que vem o curso. Eu já Você me mandei indica online qual? aqui, ó. Já mandei online. Mas sério, eu quero fazer mesmo. Eu também. Vai me ajudar. Eu sou formado e assim, eu tô muito tempo fora, mas eu tô nessa gana de querer. Vamos voltar? Vamos voltar? Vamos fazer um negócio com ele? Vamos. E eu sou assim, eu trabalho de uma maneira muito amorosa, porque eu não gosto de apanhar. Quando eu tô... mas ao mesmo tempo, eu não gosto que ninguém passe a mão na minha cabeça, porque eu tô lá para aprender o tempo todo. Quando você está no processo de fazer uma peça, né? Não é só a pessoa te deixar criar, ela tem que... O diretor tá lá, tá, porque senão a gente também fica muito inseguro, né? Se a gente não tem um diretor para falar assim, eu acho que aqui você podia fazer mais assim, ó, aqui você podia fazer mais assado, a gente entra em cena sem saber exatamente se tá bom ou se não tá, né? Eu acho que falta muito isso na cena brasileira. Total, ela não te dá caminhos, E posso te né? falar, eu tenho visto muito teatro hoje em dia e eu acho que o que está faltando na cena brasileira são bons diretores, mesmo. Porque a gente começa a afastar o público do teatro. Quando você vai assistir uma peça que é chata, que ela não comunica, não funciona, não serve para o teatro brasileiro, entendeu? Eu não posso me dar o luxo hoje em dia, com a gente tendo as casas de teatro cada vez com menos público, contar histórias ou
que eu não comunique, que eu não Conecte, não né? conecte Rafael, o que o você acha? espectador. Eu trabalhei com marketing 30 anos. Eu acho super importante você ouvir o público quando você está criando, montando a sua peça. Faz as leituras, as pessoas vão, opinam, porque é para o público. Sim. Eu não vejo fazerem isso. O que você acha disso? Às vezes tem, assim, uma coisa que se faz para esquentar, mas, na verdade, abre para o público antes da estreia, mas, na verdade, é para o próprio elenco dar uma esquentada e sentir como é que o público reage àquilo. Aí a gente abre para debates, conversa e tal. Mas é porque a gente tem uma tendência, nós brasileiros, que somos muito amorosos e elegantes, né? Mesmo quando você abre para a plateia para conversar, ela às vezes fica achando indelicado ela apontar os problemas ou os erros ou as coisas que ela não gosta ali, né? Quando a gente está aberto para ouvir. Porque tem gente que também não sabe ouvir, né? Mas assim, eu acho que tem um pouco esse lugar, assim como hoje em dia, até por educação, a gente não gosta de uma peça e todo mundo se levanta e bate palma, porque a gente sabe da dificuldade que é, a gente sabe do empenho que é se fazer aquilo lá. Mas isso a gente acaba também, já virou uma coisa costumeira. Então, se eu vou numa peça, mesmo que eu não tenha gostado, eu não levanto, não bato palma, eu acho que é deselegante. Sendo que, muitas vezes, era só um reflexo de um pensamento, ou de uma coisa que eu assisti e tudo mais, né? Sim. A gente lida mal com crítica, né? A gente lida mal com crítica. E às vezes as pessoas não sabem fazer a crítica também. Porque eu acho que assim, uma crítica que ela tem argumento, que ela tem uma opinião que é forjada em alguma coisa, que você fala, nossa, interessante esse ponto de vista e tudo mais. Não é a crítica pela crítica, ou às vezes só fazer um hater, né, que é o que a gente mais escuta. Então, acho que a gente construir esse debate crítico sobre algumas coisas é importante, que tem coisas que vão te agradar, outras que não, e tudo bem. Por exemplo, eu fiz agora uma última peça que chama Habitat. Uma peça que eu escrevi, e que um dos meus pedidos para a direção, que quem dirigiu foi a Lavínia Panunzio e o Eric Lenati, era, eu quero que a gente facilite para o público o entendimento e não dificulte, tá? Então, estamos acordados. Eu também não quero nenhuma cena de violência aqui, porque tinha uma coisa específica no texto que eu não queria que fosse nada explícito e tal. E o processo foi super legal. Em algum momento dos ensaios, eu como autor, eu achei que o texto tivesse um pouco longo demais, porque quando a gente fez a leitura, estava dando 1h20, mais ou menos. Sim. Quando a gente começou a levantar a peça, estava dando 1h50. E eu cheguei para os diretores e falei, olha, vamos cortar, porque eu acho que tá demais. E eles, não, vamos fazer, a gente está sentindo, acho que ainda é cedo, papapá. E as pessoas foram meio reticentes dentro do processo, que a gente fica um pouco inebriado com aquilo tudo, e de cortar, de fazer cortes. E depois da estreia, eu comecei eu cutuco as pessoas para elas falarem, e aí, o que você achou? Mas o que você achou mesmo? Você acha que dá para cortar? Eu já vou indo nas feridas para ver o que você acha. Tá caricato? Dá para fazer mais assim? E eu ouvi de algumas pessoas, olha, eu acho que dá para cortar. Eu acho que a peça ficaria mais potente se ela tivesse 15 minutos a mais. E a minha guerra lá dentro era isso, assim, gente, vamos cortar, o público tá falando que precisa ser cortado. Eu sou muito cara de pau, eu falo. Né? Eu então, também. assim... e algumas pessoas, não, imagina, eu acho que não, papapá. Eu acho que quando a gente voltar, e se a gente voltar com esse espetáculo, eu vou propor de uma maneira Uma pouco edição. impositiva. Versão editada. Uma versão editada de dar umas cortadas. Porque é isso, a gente tem que escutar quem Eu lembro, a quem assiste. Aymar Labac perguntando para mim. Eu falei, pra que tanto isso? Eu falei, eu olhei no relógio. A pessoa não pode olhar no relógio. Sabe coisas assim? E a gente acho que a gente está vivendo também um negócio no teatro que tem a ver com redes sociais, que tudo isso a gente vai ficando agoniado de não poder olhar no WhatsApp. A gente tem um tempo já, né? Então, claro que tem peças, tem espetáculos, por exemplo, Os Afluentes do Rio Ota. Eu não via a hora passar, né? Era um outro momento. A Herança. A Herança. Tem alguns espetáculos que tem isso, assim, mas, em geral, se você também quer atingir um público e conversar e ter essa... Você tem que olhar um pouco para os dias de hoje. O contexto social, Sim. óbvio, né? Assim, eu tenho pavor. Eu vejo gente, às vezes, no teatro com o celular, vendo Instagram. Eu falo, meu Deus, por que você veio? Vai embora. Né? Aí eu acho Né? desrespeitoso. Mas entender que a cabeça dessas pessoas, elas estão ligadas nessa confusão e nessa aceleração que a rede social nos traz, também é importante pra gente, né? Mas assim, eu falo, quando é bom, é bom. Quando é bom, a gente fica lá horas e horas. Sim. E aí, você falou da Herança, eram 2h30 cada parte. 3 horas, não? Eu acho que era isso. Acho que... 3. Então, era uma cacetada, mas assim,
Maravilhoso. E falando em É que era como uma herança... série, né? Eu me sentia como uma série, que você não quer parar. Que é passando o tempo, né? E acontecendo várias Que tá vendo, tá coisas. vendo? Né? Mas a grande sacada desse autor, especificamente, que a gente percebeu durante o processo, é que ele escreveu como uma série. Então, assim, então é isso. a gente tinha 3 blocos. Sim. Cada uma dessas 3 horas, ela tinha 3 blocos. 40 minutos e 30 minutos. E tinha intervalo. Então, era meio que um tempo... 40 minutos é um tempo de uma série, né? De um Com episódio, plot twist, com tudo. Então, ele escreveu meio que... A gente percebeu que tinha uma coisa um pouco... Eu fiquei impactada. De uma Primeira estrutura vez que eu assisti. séria, assim. Sim. Deixa eu só Você ia fazer falar alguma não vou fazer um stop aqui na nossa conversa, porque você foi recentemente num programa da Cultura, o Persona, e você falou realmente sobre isso. Eu trouxe esse trechinho que eu achei bem interessante. Que você fala um pouquinho sobre isso. Vamos ver. Deixa eu ver. Woody Allen foi um personagem que mudou minha vida. Né? Foi um personagem que mudou minha vida. E a partir da herança eu criei coragem e eu entendi a importância de me colocar também como um artista LGBT no país, mesmo que isso fechasse as portas, porque esse era o meu grande medo, porque como eu sempre, o meu trabalho e minha profissão sempre me amparou, inclusive financeiramente, o meu medo era de que a escassez viesse, né? Sim. Que a partir desse momento, mas com o passar dos anos eu fui entendendo que essa balança não precisava ser tão desigual, que a minha vida pessoal também tinha que ter um peso nessa balança, que não era só a minha profissão, e que isso fazia parte da minha vida, e que me colocar como artista, e como criador, e como ator, ainda que eu não seja um ator super conhecido, eu não sou celebridade, ainda assim, para os que estão à minha volta, eu me sinto um homem muito mais digno, muito mais honesto, quando eu posso falar disso de uma maneira muito mais verdadeira e sincera. Toby Darling, que era o seu personagem, né? Lá da herança, né? E só dando contexto, a herança contava um pouquinho dessa história de vários homens gays em vários contextos geracionais, inclusive, no tempo que se passava, né? E aí você fala aí nessa conversa que é quando você talvez entendeu essa a sua força, enfim, a sua responsabilidade em falar sobre a sua sexualidade também, que isso te daria força. O que mudou? Qual foi esse lance? Qual foi essa sacada? E como isso vem depois de herança para você? É porque, assim, durante o processo da herança, a gente entendeu que a gente daria muitas entrevistas e falaria muito sobre isso, assim. Não fazia nenhum Isso sentido. seria uma pergunta, Seria né? uma pergunta. E não fazia nenhum sentido eu, como um homem LGBT, um homem gay... Enfim, eu fico um pouco... Depois a gente conversa sobre bissexualidade. Mas eu vou falar como homem gay aqui. Porque, às vezes, as pessoas acham que o bissexual ele quer fugir um pouco do rótulo do homem gay. Sim. Mas eu estou num relacionamento com um homem, então... Estou, nesse momento, tendo um relacionamento gay. Gente, já que você abriu esse parênteses, vamos lá. Bissexualidade existe, né? Mas a gente invisibiliza muito, inclusive dentro da comunidade LGBTQIAPN+. E pessoas que podem se entender bissexuais, elas podem estar numa vida toda num relacionamento ou com um homem ou com uma mulher. Isso não faz com que a sua sexualidade seja invalidada. Eu posso ser bissexual e estar com um homem a vida toda, ou eu posso ser bissexual e estar com uma mulher a vida toda. Sim. Não tem uma porcentagem Não também, é que às vezes as percentual. pessoas pensam, né? É meio Vamos calcular. a meio. Não tem nada a ver. Por favor, agora. Enfim, eu falo isso, né? Quando eu dou uma entrevista pública assim, eu falo eu sou um homem gay porque eu acho que isso é mais importante nesse momento. Porque quando eu falo que eu sou um homem bissexual, e isso é uma verdade, muitas pessoas me acusam, né? Se ele está querendo ficar no armário, então é um homem que não quer se assumir. Se aproveitar da pauta só porque ele está fazendo a peça. Então, assim, né? tanto os homens gays me acusam disso, de tipo, ele está querendo mascarar o quê dentro disso, né? Então, eu não falo muito sobre isso. Então, quando eu preciso dar uma entrevista, enfim, geralmente eu me defino assim. E a herança, ela veio de uma maneira muito forte na minha vida, porque eu sabia que eu precisava lidar com isso publicamente, que eu ia ter que conversar sobre isso, dar entrevistas sobre a peça, e eu não quero ficar fugindo e de escanteio para falar sobre esse tema. Eu entendo que cada um é cada um, eu entendo que as pessoas têm vivências diferentes, têm histórias diferentes e têm, inclusive, dentro da própria arte, tá? Então, eu posso, nesse momento, falar sobre isso abertamente e isso não impacta tanto mais na minha carreira. Impacta. Isso já foi um medo maior. Olha, já foi não é um medo maior, isso foi um grande pesadelo na minha vida.
Então eu sempre Falar vivi... que era é um bissexual, pesadelo. gay, Ainda é um grande isso problema vai na me nossa tirar profissão. trabalhos, isso vai Uma me coisa que eu- nichar somente. né? Isso ainda tira trabalho Sim, de homens sim, gays. sim. Isso ainda nicha homens Sim. gays. E eu sou um grande admirador dos meus colegas que fazem televisão e que falam disso abertamente, porque Sim. fecha portas, tá? Sim. Fecha portas porque... E é uma coisa que é uma convocação que eu faço para os técnicos, para os autores, para os diretores e para os meus colegas produtores de elenco e para os meus amigos e atores e atrizes LGBT, que a gente dê mais oportunidade para essas pessoas. Sim. Né? Que eu escalhe um ator que é abertamente gay para fazer um papel heterossexual, um papel de destaque, e não comece a tirar ele cada vez mais dos trabalhos. Isso acontece. Isso acontece, Ou infelizmente. só fazer determinado Ou personagem. fazer determinados né? personagens, né? Então, a gente lidar melhor com a diversidade, Sim. com a pluralidade e com a nossa profissão, que é a gente poder viver outras vidas. A gente vive disso, né? De poder viver outras vidas, contar outras histórias, enfim. E aí a herança, ela me obrigou a olhar um pouco para a comunidade, né? Em especial para esse recorte de homens gays contemporâneos, que era o recorte que a peça se propunha a fazer. Porque eu tinha já tido contato com isso, claro, na minha vida particular, mas eu não tinha levado isso para o palco ainda. Eu não tinha falado disso abertamente. Publicamente no não palco, era um né? tema. Então, eu achei que ali era a melhor oportunidade para eu também me investigar. E eu fui entendendo durante a peça, nossa, até vou um perdigoto aqui, tá? Faz parte. Eu fui entendendo ali durante o processo da herança da importância da gente falar sobre isso, de Sim. levar para o palco essas histórias. E como histórias sobre aceitação, autoaceitação e conflitos familiares em torno disso ainda são muito necessários. São muito Porque importantes. durante a peça ali, a gente falava assim, mas será que essa história já não está... Né? Por que contar de novo essas histórias desses homens gays e tal? E o que eu tive de retorno das pessoas que iam assistir, de garotos, eu tenho uma história muito linda, assim, que foi de um cara de uns 20 e poucos anos, da Gávea, do Rio de Janeiro, classe média alta, que ele foi assistir a peça umas 4, 5, 6 vezes, e ele sempre ficava, depois da peça, esperando o elenco sair, mas não falava com ninguém. Em algum momento, o pessoal da técnica e o elenco começou, gente, esse cara tá vindo todos os dias, esse cara fica aí, não sei o quê. E todo mundo achando que ele era um psicopata. Tava todo mundo, gente, ele vai matar alguém. O que será que ele tá pretendendo? Em um dado momento, eu falei, eu vou lá conversar com ele. Terminou a peça, eu vi que ele ficou meio por ali, eu falei, vem cá, vamos tomar um café comigo ali embaixo? Eu queria entender. Você gostou da peça? Ele falou, já vi várias vezes. Eu falei, eu sei, eu vi você, vamos conversar. E aí, conversando com ele, eu entendi que ele era um cara, ele era um esportista, ele jogava vôlei, futebol, sei lá, ali na Gávea, de uma família classe média alta, e ele não tinha coragem de se assumir como homem gay. E ele entendeu, vendo aquela encenação e aqueles homens que ele se identificou ali no palco, que ele também poderia pertencer a um grupo, né? Que ele poderia amar, que ele poderia ter uma vivência... E eu pensando assim, gente, esse garoto tem 20 e poucos anos, nesse mundo de hoje, com séries, com livros, mas quando é dentro de você mesmo, dentro da sua família, dentro da sua casa, a história tem um outro tamanho. Inclusive, a gente voltou a se falar algumas vezes pelo Instagram e recentemente ele me mandou mensagem, olha, quero te agradecer porque eu estou namorando, eu estou super feliz, eu consegui me entender como homem gay. Então... Essas histórias, eu fico até emocionado São muito de contar. importantes. É muito legal. A gente percebe também, eu sou do Mães pela Diversidade, né? Que eu tenho uma filha trans e um filho gay. E a gente percebe no nosso grupo, né? A gente tem um grupo de filhos. Eu sou a mãe, ele é o pai, e a gente tem vários filhos. E assim, mesmo estando numa etapa que eles se aceitam, que a família já respeita, tem coisas na maneira de vestir. Ainda não posso. Uma bijuteria, uma bolsa, sabe assim? Não podendo ser eles ainda. Sim. Hoje. Com mais de 30 anos. E aí, como a pessoa vai ficando mais feliz, mais solta, ela podendo ser ela mesma. Totalmente. Usando o que ela quer, falando o que ela quer, indo onde ela quer, namorando quem ela quiser, andando de mão dada na rua, beijando na rua. Parece uma coisa tão básica e que todo mundo deveria ter direito, né? Uma coisa tem muito a ver com você também se entender, né? Eu, por muito tempo, voltando um pouco aqui para essa história, eu não quis olhar para isso, né? Eu não queria olhar para esse lado meu. Então, eu me sentia sujo, culpado. Todas aquelas histórias que a gente escuta, isso também passava perto da minha vida. Então, eu namorava mulheres, depois eu namorava homens, e eu escondia de mim mesmo que eu tinha vivido aquilo, que tinha sido bom, porque eu ficava com...
com todos aqueles fantasmas, sabe, assim, em torno de mim. E isso, de uma certa maneira, também ia para o meu trabalho, né? Então, quando eu ia fazer um personagem, eu tinha um personagem na frente antes desse personagem, entendeu? Então, assim, era um personagem sobre personagem. Hoje em dia, eu lidando muito bem com quem eu sou, não estou dizendo que todo mundo precisa publicamente falar sobre isso, mas lidar consigo mesmo e se aceitar da maneira que é, né? Somos diversos, somos plurais, e cada um é de uma maneira. A partir do momento que eu entendi isso, que eu aceitei isso a duras penas, tá? Porque não é nada muito simples, não foi nada muito simples para mim. A partir desse momento eu percebi o quanto o meu trabalho ficou melhor, o quanto eu me humanizei. Você relaxa com você, o quanto né? eu relaxo comigo mesmo, entendeu? Porque eu ia para um set de televisão para gravar, quando eu vi um outro ator fazendo algum comentário que nem sempre era sobre mim, eu já ficava achando que era com você. Que era comigo. O que ele tá fazendo? Tá falando que eu sou viado, tá falando que eu sou isso, tá falando que eu... Entendeu? E hoje em dia, você pode falar o que você quiser sobre mim, assim, porque não tenho nenhum problema, eu sou assim. Eu sou torto, eu sou gay, eu tenho problemas, eu não sou lindo, eu sou... Entende? Eu lido melhor comigo mesmo, então é isso. É o que eu tenho. Eu falo, essa aproximação, quando a gente vai se entendendo e se aproximando e gostando de quem somos, né? É tão libertador. É libertador. Eu falo que eu me sinto muito mais próximo de mim, né? Eu falei, apesar dos 46, menos cabelo e mais barriga, eu me gosto muito mais hoje, entendeu? Porque eu tenho eu sei quem eu sou. Sim. Eu tô próximo de mim, eu gosto de quem eu sou, de quem eu me tornei, quem eu tô me tornando. E aí, com certeza, aquela energia que eu gastava em me esconder para os outros, hoje em dia essa energia eu gasto com outras coisas, sendo melhor. E é lindo, né? Ver esse desabrochar. Eu vejo os meninos, a alegria. Isso é saúde mental, né, gente? Estamos falando de saúde mental. Aceitando os desafios profissionais. A gente vê isso com brilhando, os meninos, a gente vê nossas crianças brilhando, né? Muito bem. Aproveitando, vamos para o Mudamente? Que eu acho que tem tudo a ver com essa conversa, né, Aide? Conta pra ele o que é Mudamente. Mudamente é esse jogo que eu criei com a Thaís, Rafa, que é um jogo da memória, um jogo da memória inclusiva. São várias cartas. Como você tem, né? Quando é criança, brincar, tem que achar o coelhinho, cachorro. Aqui a gente tem frases. Sabe o que também? As pessoas não sabem o que você trabalha. Você podia contar qual é o seu trabalho. Eu sou consultor, né? Sou jornalista, ator formado, mas também consultor de diversidade, equidade e inclusão. Eu trabalho com isso no ambiente corporativo, sobretudo, levando essas conversas para esses ambientes, mas também como professor em universidade e tudo mais. E a gente criou esse jogo que é uma maneira assim mais descontraída, mais lúdica, para a gente tratar de alguns temas que são muitas vezes espinhosos, né? Certo. E aí as cartas têm sempre a versão, né, que é preconceituosa, discriminatória, de frases, de expressões, de palavras que a gente usa muitas vezes no nosso dia a dia. E aí você tem que achar o match com a expressão, a frase, enfim, que é inclusiva. Tá. E aí eu trouxe uma que talvez você já tenha escutado, que é? que é você não parece ser gay, lésbica ou trans. Já ouviu a frase como essa? Como um elogio, inclusive? Já, muito, muito. Né? A pessoa fala, nossa, nem parece que é bissexual. Né? Nem parece que é viado, gente. Né? Quem diria? Olha, e assim, por que as pessoas acham viado? que isso é positivo falar sobre isso? Né? Tem essa ideia. Primeiro, uma ideia de que só existe uma maneira de você ser gay, ou lésbica, ou trans. Né? Tipo, se você fugir a essa regra, você não pode ser. Né? Ou então, até como elogio. A pessoa fala, nossa, você nem parece, que bacana. Eu pra pareço mim também. hétero. Ai, não parece que você tem essa idade que tem, a mas mesma eu tenho coisa. essa idade. É a mesma coisa, e... né? Porque quando você fala que você não parece uma pessoa LGBT, você está o quê? Você está hierarquizando. Se você não parece, é melhor do que parecer. Sim. Ou seja, quando você está mais próximo da cis-normatividade, bacana. O seu valor eu falo, aumenta. 46 anos, um viadão como esse, eu quero mais é ser viado, entendeu? Me deixa. Exatamente. E aí a gente tem outra carta que diz um pouquinho como a gente... Então, como que O troca... que você faz? Troca por o que isso? Que diz nada. Afinal, orientação sexual e identidade de gênero não tem aparência. Por que mudar isso? Essa frase sugere que existe um jeito ou aparência específica para ser gay, lésbica ou trans, o que reforça estereótipos e invalida as experiências únicas dessas pessoas. Sim. Chega, né? A gente está discutindo tanta masculinidades também, fiz né? uma série de vídeos em casa que chama Meu Amigo Gay. São os vídeos que eu postei no Instagram, eu preciso voltar a fazer, inclusive, que era uma conversa que eu tinha com... Eu acho que eu conheci mais você assim também. Foi. Eu vi, falei... Viralizou uma época, eu parei de fazer. Eu achei muito legal isso. Que era importante. Uma conversa com
os meus amigos gays, né? Então, um desses vídeos, eu falava um pouco sobre o jeito que, às vezes, algumas mulheres e amigas têm de elogiar a gente sem perceber o quanto, sabe, assim... Só reforça estereótipo, na verdade. Só reforça estereótipo, né? Então, eu recebi várias amigas falando, nossa, hein? E eu fazia isso. Nossa, muito obrigado. Eu não percebi o quanto eu fazia isso. Assim, tá acabando o homem no mundo. Não tem mais homem no mundo. Esse é um discurso que eu escuto toda vez. Sim. Mas só os homens, os bonitos, todos são os homens gays. Então, eu escuto muito isso das minhas amigas falando e como elogio. Que sorte que você tem, né? Olha, tá acabando os homens no mundo. E o que eu falo para elas é assim, dê graças a Deus que esses homens que antes iam casar com vocês sem amar ou desejar vocês, agora eles podem, antes de fazer isso, eles podem se assumir. Coisa assim, estatisticamente, você pode acreditar... Aconteceu comigo. Eu casei com 19 anos e depois eu tive a revelação. Sim. Que ele casou comigo, mas acho que pela sociedade, Então, mas isso. hoje em dia Isso não é bom para ninguém. Não é bom né? para ninguém. Não é, Então, assim, não é quando justo com ninguém. Eu tenho absoluta certeza que o ser humano, que a quantidade, a porcentagem de homens gays no mundo, ou homens bissexuais, ou mulheres gays, sempre foi a mesma. Sim. Só que agora a gente tem a possibilidade de sim. viver os nossos desejos, de falar sobre isso e de não enganar os nossos parceiros, né? Sim. Então, assim, e isso, as mulheres que reclamam, elas deviam, na verdade, agradecer, porque elas não vão ser ludibriadas ou não vão estar com alguém que, na verdade, está tentando só usar aqueles corpos como escudo social, né? Exato. Sendo homem ou mulher, enfim, gay ou lésbica, mas... Então, eu sempre falo isso para elas, em vez de vocês acharem ruim, que, nossa, tá acabando... Não, eles sempre tiveram aí, eles sempre tiveram seus desejos. E é muito melhor você viver com transparência, com um cara que te ame e te deseje, né? Ou que você saiba que ele tem desejos múltiplos, enfim. Sim. Né? É muito mais saudável para todo mundo que está dentro dessa relação. Verdade, né? né? A verdade. Ainda tratando desse tema, eu quero puxar um assunto, né, que é polêmica. Agora eu quero aquela tarja de polêmica aqui, mas que acho que é importante a gente falar. E porque eu até já ouvi relatos e depoimentos de você sobre isso. Tá. Há 15 anos estreava Tapas e Beijos na televisão. Sim. Né? Uma série lá com Fernanda Torres, Andréa Beltrão. É sucesso até hoje. Sucesso até hoje. Eu assisto, Incrível. eu assisto Eu várias adoro. vezes. É das coisas que sabe mais aquelas gosto. coisas comfort que você Sim. põe pra assistir e você não precisa nem pegar a ordem, você só vai ver, Sei. porque você já entende as relações. É o Friends, né? Friends total, é o nosso Friends. Sucesso e tudo mais. E a época, né? Isso a gente tá falando de 15 anos que estreou Tapas e Beijos. Você foi convidado para fazer uma personagem, a Stephanie, que é uma mulher trans. Isso. Né? Como você vê isso hoje em dia? Né? Existem várias discussões, inclusive no ambiente artístico, prós e contras em relação a essas questões, né? E eu queria entender com você, como foi esse convite, como foi fazer essa personagem e hoje, faria ou não faria? Olha, eu tenho muito orgulho de ter feito essa personagem. Foi um grande desafio artístico para mim, porque eu nunca tinha nem chegado perto desse universo. E eu não posto sobre essa personagem que eu fiz, até porque durante muito tempo eu fazia essa personagem, nem os próprios produtores de elenco da Globo sabiam que era eu. Eram tipo 3 horas lá de maquiagem e Eu descobri montação. esses dias. A caracterização... Eu descobri, mas é ele. E aí a minha família mesmo, eu demorei um pouco para contar, porque eu não sabia como que era. A voz era diferente, Eu não né? sabia Fazia o que ia acontecer ali, né? E eram outros tempos, inclusive. E aí eu nem contei para minha família de cara, porque eu falei, deixa eu ver se isso aqui como é que é, se eu vou ficar ou é uma participação, para daí eu entender como é que... E foram 3, 4 anos, né? Foram 4 anos que eu entrei para fazer uma participação, e aí fui ficando, até que em algum momento a Stephanie casou com o Tijolo. E o que eu posso te dizer é, eu sou muito orgulhoso de ter feito essa personagem. Eu acho que abriu muitas portas. A gente está falando de um momento em que a gente não tinha nem o conhecimento de atrizes e atores trans como a gente tem hoje. Né? A televisão, eu sou um peão na televisão, não sou eu que mando lá dentro. Né? E a televisão, se naquela época podia ter pesquisado, ido atrás, tarará, talvez, mas não fizeram. Me convidaram, eu também, dentro da minha ignorância, não imaginei, né, que isso...
que existiam Toda a outras problematização possibilidades. também, Existiam né? outras possibilidades, né? E fiz com muito prazer e muito orgulho, assim. Eu sempre fiz de uma maneira muito íntegra, eu sempre fiquei muito atento com o texto que chegava na minha mão, porque eu tinha medo de ser caricato, e não era. O texto era sempre muito legal. E foi uma maneira em que a televisão, naquela época, encontrou de inserir uma personagem trans dentro da casa das pessoas, né? A gente não via isso em novela, que é o Feijão com Arroz, né? Que é da TV Globo. Eles colocaram numa série de humor e eu fazia sem debochar daquela personagem. Eu fazia com muito prazer de estar representando, e eu recebia muitos... Na época, acho que era Facebook, que se usava mais, eu recebia muitos depoimentos de mulheres trans que se viam representadas e estavam muito felizes, porque era uma abordagem muito feliz daquele relacionamento. Eles eram muito felizes, era o casal que dava certo na história. Casa, né? Era um casal que se casava. E então, eu sou muito grato de ter vivido nessa época em que eu pude fazer isso como ator. Mas hoje em dia eu entendo e sou a primeira pessoa a defender que nesse momento a gente não precisa, a gente pode abrir mão de papéis assim para dar espaço para pessoas que precisam ter esse espaço e para essa representatividade ser cada vez maior no audiovisual também, né? Não só no teatro, que a gente já faz isso, né? Mas dentro do audiovisual. Então, eu sou muito feliz que o Brasil está cada vez mais atento a isso. Acho que ninguém mais escorrega nesse lugar, que quanto mais você dá espaço para novos corpos e identidades dentro da televisão, do audiovisual, é mais legal para todo mundo. Porque enriquece, aí, né? Enriquece, porque o discurso sempre era assim, mas a gente não tem atrizes trans. A gente não tem atores e atrizes pretas que são protagonistas. Não tem, porque a gente não abriu espaço para isso. Sim, como é que vai ter? Se não começar, às vezes não vai ter? procurar. E quando você tem a necessidade daquilo, bora formar essas Sim, pessoas, né? Óbvio. Eu dei um curso um tempo atrás, assim, eu abri uma oficina que era só para atores e atrizes trans. Porque eu via muita reclamação das pessoas, mas a gente não tem qualidade, não tem formação. Então, bora formar essas pessoas, né? Vamos dar essa oportunidade, porque muitas vezes a gente sabe que é difícil de se colocar no mercado de trabalho. Então, a gente, como artistas, é onde a gente tem que recuar. Eu falo o tal do e lugar abrir de fala, né? Utiliza-se muito esse conceito do lugar de fala para calar o outro, né? Não é o seu lugar de fala, não fala. O nosso lugar de fala, eu como uma pessoa cis, você como uma pessoa cis, a gente tem mais oportunidades, a gente tem mais privilégios, vamos abrir esses espaços, entendendo que a gente onde a gente ocupa, né? Mas abrir espaço, possibilitar, isso é fantástico, né? E eu acho ótimo. Era um contexto histórico outro, realmente, né? Essa consciência que você tem hoje, né? Tipo, não, hoje não faz sentido, né? A gente tem muitas pessoas trans, atores e atrizes trans, que podem fazer, né? E essa diversidade, contar essas histórias é importante pela perspectiva deles, porque a gente abre espaço e enriquece. Eu acho que é isso. Eu acho que, sei lá, no futuro, quando esse não for mais um tema, aí pessoas cis podem fazer trans e vice-versa. Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que eu vi até trabalhamos para isso. Eu vi até um discurso de umas atrizes trans falando disso, assim, nos deem 15 anos, 20 anos, até a gente já tá, entendeu? Porque eu quero ver essas atrizes trans fazendo mulheres cis dentro da televisão, dentro das séries, né? Exatamente. É isso que é a nossa luta também. E é uma luta de todo mundo, tem que ser uma luta de todo mundo, né? A gente estava falando sobre isso antes, né? Tipo, eu não sou mulher, mas eu luto contra qualquer violência contra a mulher. Não preciso ser mulher para isso, né? Agora a gente precisa, né? Agora tem um tema que às vezes as pessoas me perguntam e que eu não sei a resposta, que a gente deveria defender esse mesmo espaço para os atores gays fazerem papéis gays? Porque me incomoda profundamente ver um ator que eu admiro imensamente, eu não vou nem falar o nome dele aqui, mas que fazendo personagens gays e afetadíssimos em novelas Pode? Não pode? Eu não sei. Mas é um debate que eu acho que a gente deveria conversar sobre isso, sabe? Acho que é um lugar que a gente tinha que... Primeiro que eu sou absolutamente contra você colocar, hoje em dia, atores fazendo personagens gays como palhacinhos em novela e em séries de televisão. Em qualquer lugar. E no teatro.
não é lugar para... A gente tem que Não tem deixar... que brincar com né? isso. Já deu. A gente tem que deixar de ocupar só o lugar do deboche. Porque entra lá para fazer graça, porque eu estou falando assim, porque eu falo assim. Não. Tem gays engraçados? Tem gays engraçados. Tá tudo certo na vida. Não é que você não pode colocar no núcleo cômico. Mas é sempre o no reforço lugar... do estereótipo. É o reforço do estereótipo. Então, Daquele assim, espaço, eu né? acho indefensável, entendeu? Atores tipo... A gente viu, né, o Crow fazendo, o Paulo Betti fazendo. A gente vê essas figuras que dentro daquele lugar e naquele momento ainda era Cabia ok. ainda. Ainda cabia. Agora, hoje em dia, Hoje eu não dá fico mais. pessoalmente ofendido de ver Sim, sim. essas Eu pessoas também acho fazendo essas coisas caricatas. Acho que tem tanta coisa já pra gente falar. A gente já avançou, Eu acho né? que tem, eu acho que precisa ser falado sobre isso. Assim. A gente precisa começar. Se tiram os espaços dos homens gays ou da bicha bichérrima na televisão, que pelo menos possa ocupar esse lugar. Sim. Que pelo menos se abra espaço para esses personagens, de repente. Acho que está na hora da gente começar a olhar um pouco para isso. E eu acho que as nossas identidades não sejam sempre o foco do tema daquela personagem. Exatamente. Também. Eu acho que interessante, por exemplo, agora, recentemente, né, Três Graças, fiz até um vídeo falando sobre isso, né? Que o fato da Gabriela Lohan fazendo lá a Viviane, a personagem, o fato dela ser trans não era um tema para ela. Era um tema para as outras pessoas, porque a gente vive numa sociedade preconceituosa e tal, e ela lidava com isso. Mas para ela não era. Sim. A questão dela era procurar um amor, ela trabalhar na Maravilhoso. farmácia, roubar um negócio, expropriar, não é roubar. Então, tinha outras questões que envolviam uma pessoa. Né? E ser trans era mais uma característica dela. Então, eu acho que a gente está evoluindo. Eu acho que sim. Né? E acho que ela fez brilhantemente, e é isso. Que bom, né? Que bom. E é uma mulher trans. Porque daí a gente falando de representatividade, a gente trazendo holofote. Sim. Né? Porque se é um homem cis fazendo um personagem trans, né? A gente tira, primeiro, essa possibilidade. Claro. Que ela é mínima ainda, né? Desses atores e atrizes estarem nesses espaços. E eles vão para o spot, né? E elas podem trazer as suas histórias. E é isso, carrega outras pessoas juntas. Eu acho que Não, esse processo ainda, no caso de pessoas trans, eu acho que é fundamental. Estamos nele. Homens, e é gays muito mais tudo mais, fácil eu acho quando que é essas mais pessoas tranquilo. ocupam esses papéis da gente estar numa série, por exemplo, eu fiz uma série que chama Chuva Negra, que a gente tinha tem a Leona Joves no papel, fazendo uma personagem linda lá, que é a Misha e tal, que tem uma coisa maternal muito forte. Quando a gente lia os roteiros, eu falava para ela assim, Leona, me traga alguma coisa, se você achar que tem algum problema, alguma coisa, me aponte, vamos ajustar. Constrói junto, né? Porque é isso. Então, eu sei que quando eu leio um texto... Estava dirigindo? Estava dirigindo. Bacana. Eu sei que quando eu leio um roteiro que tem alguma coisa que esbarra numa coisa homofóbica, eu levanto a mão e eu falo, olha só, vamos mudar isso aqui, porque isso aqui tá ruim. Olha, isso aqui a gente está reforçando uma coisa que não é legal. E tudo bem, a pessoa errar, tá tudo certo. Sim. Eu não tenho nenhum problema, mas eu acho que a gente tem que... Então, isso também ajuda quando você tem essas Mais pessoas... gente, mais é gente óbvio, ocupando. são Né? outros olhares. Eu passei por isso no Priscila. No Priscila. Né? O Priscila Rainha do Deserto, quando veio para cá, eles me convidaram, me chamaram para ser o consultor responsável lá. E é isso, chegou o texto pra gente, né? Que foi uma versão de um texto, de um filme de 30 anos. Né? E a gente sentou, e aí tinha mulheres trans, né? A Wally e a Verônica Valentino fazendo o papel da Bernadette, que era uma mulher trans, e a gente olhou o texto e conjuntamente com elas começamos a mexer, coisas que não tinham mais sentido. Total. Há 30 anos, ok. Hoje, por quê? Não, isso não faz sentido, não vai ser bacana, não vai ser bacana, educativo. Né? E foi muito mesmo, bacana ficou essa mesmo. construção a partir do... O texto não tinha nada, realmente não tinha nada ali que fosse ofensivo, que descesse meio... que às vezes a gente vê umas coisas que você desce meio torto, Precisa né? ser assim? Eu acho, quando é assim, ele fala, que coisa burra, não podiam parar um pouquinho e mudar isso. Hoje tem como, né? Tem como, tem acesso. E a gente tem que estar atento a isso, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar de outra peça agora. Que a gente assistiu juntos, Ai, né? fala, Nós assistimos foi. juntos. Que a gente, um pequeno incidente, né? Que a gente foi assistir lá no Vivo, né? Sim, sim. Era legal porque era num espaço muito diferente, né? A gente No se espaço sentia na alternativo, parte lá. daquele ambulatório, muitas vezes, ou na casa e tudo mais. E é uma peça que traz uma outra temática aí que também é latente, é urgente, é necessária. E por muitas vezes, muitos atores fugiram de falar sobre esse assunto, que é o assunto do HIV/AIDS. Eram 2 atores, você e o José Pedro. José José Pedro. Pedro. Eu sei que era JP, eu lembrava que era homônimo. Como foi fazer esse texto daquela forma, né, assim, tão próximo do público,
tratando de temas, né, fundamentais que nos assustam, eu falo a nós, porque a nossa idade, a gente tem aí todo aquele medo do HIV/AIDS dos anos 80 e 90, né? E falar sobre sorofobia, como vocês falavam lá, ou seja, o preconceito contra as pessoas que têm aí o HIV. Sim. É uma peça que quem me chamou para fazer foi o Marco Antônio Pâmio. A gente trabalhou juntos na Herança. Na Herança, ele era um dos atores. Ele era um dos atores da Herança e a gente conversava muito, porque a gente ficava muito no camarim. Ele e Miriam Meller. Que Que eu amo Miriam. Tem que trazer a Miriam aqui também, que é um amor. É mesmo. É um amor. Maravilhosa. Vou chamar a Miriam. Vamos. E Miriam, a gente conversava muito sobre a peça, sobre a maneira que as pessoas viam aquele tema em outras gerações, porque era uma peça que falava sobre gerações e também tinha o tema ali do HIV/AIDS dentro na Herança tinha também. dentro da Herança, né? E quando o Pâmio me chamou e eu li o texto do José Pedro Peter, que eu amei o texto, eu achei que era uma atualização do tema, né? De como lidar com a mesma temática que tinha um pouco ali na Herança nos dias de hoje. Então, ali era o encontro de dois caras esperando a testagem de HIV, e aí a gente tem uma história de amor entre sorodivergentes. E aquilo eu li e fiquei super emocionado em ler aquilo, porque durante a minha vida e na minha convivência com os meus amigos e tal, sempre a história do HIV passa muito perto das nossas vivências, né? E ela É um fantasma, eu falo. Até hoje todo. é um fantasma. Parece que Sim. a gente... E até a questão da culpa, né? Parece que, assim... Enfim, essa ideia ainda de castigo, né? Então, Isso. como era muito nos anos 80, a peste gay e tudo mais. Exatamente. Isso fica como um fantasma, né? Então E a gente passa uma vida tendo relações sexuais com medo de tudo, assim. Mesmo você protegido, você passa uma vida com culpa e com medo. culpa. E esse texto ele trazia tanto a possibilidade desse relacionamento amoroso entre duas pessoas sorodivergentes, como também alguns temas contemporâneos, né? Tipo PrEP, PEP. Então a gente foi conversando, foi estudando isso e foi também conversando com casais sorodivergentes e com pessoas que como se lidar com essa questão dentro dos relacionamentos. Então, eu achei o texto super... Só colocando o contexto para as pessoas, né? Sorodivergentes, sorodiferentes são as pessoas, né? Que são casais em que um tem o Isso. HIV e outra pessoa não tem. Eu não sei nem se eu falei certo o termo, Tá. mas é isso, né? Mas, enfim, e aí era isso, assim, a gente tinha ali uma construção de um personagem que era mais sexualizado, que transava mais, e um cara mais careta, e a gente esperava que na primeira parte da peça, eles estavam ali esperando o resultado do exame, o mais careta fosse o cara que não desse positivo, e o outro sim. E aí essa perspectiva se inverte, né? E aí um cuida do outro durante a vida deles amorosa ali. E acaba tendo a morte de um deles durante a peça, mas que é por um outro motivo que não tem nada a ver, é quase um atropelamento, assim, que não tem nada a ver com o HIV. Então, eu achei isso super lindo. É uma história de amor ali que acontece. E mais uma vez, achei que era um tema importante de ser falado, de ser mostrado de uma maneira muito humana. Só que, mais uma vez, a gente teve alguns problemas, porque os próprios homens gays têm dificuldade de ouvir histórias sobre HIV/AIDS, né? Fogem, tem medo? Fogem, tem não querem medo. As ouvir. pessoas não fazem teste, as pessoas Tem medo, não vão... tem medo. Tem alguns temas no teatro que afastam um pouco o público. E a gente sabia que a gente corria esse risco de falar sobre isso, né? Então, claro que as pessoas ficam com medo, né? Quando você, vou ver uma peça sobre o câncer, uma peça sobre HIV. As pessoas já têm uma certa ressalva. Mas a gente foi recortando o nosso público. Então, o nosso público é uma história de homens gays que se apaixonam. Então, você vai diminuindo cada vez mais. E a gente sentia que as pessoas tinham muito receio quando eu falava... vai assistir a peça assim, assim. As pessoas... Falava, vai ver que é bonita a peça é linda. É linda, linda. A peça fala sobre amor acima de tudo, né? E vocês estavam muito bem, assim, era muito gostoso, Então... era muito bonito de ver em cena. E ver essas coisas todas, né? A vida para além do HIV, porque eu acho que quando eu falo de sorofobia é isso, né? O preconceito que se dá, né? As pessoas, às vezes, elas... por muito tempo, elas adoeceram em função
do vírus, né? Hoje em dia, quem faz o tratamento vive com muito mais É saúde. falta de informação. Muito o mais problema, saúde, né? só que ela sofre ainda da sorofobia, Sim. né? Que é esse preconceito que se dá ao saber que alguém tem HIV, AIDS. Mesmo ela passando por todo o tratamento acompanhado, sendo indetectável, sendo intransmissível, que as pessoas que passam por esse tratamento, elas não transmitem o vírus e tudo mais, mas mesmo assim tem essa carga Sim. de preconceito em relação... Ainda tem, né? Ainda Ainda tem. tem. As pessoas são mortas pela sorofobia hoje, Sim. não pelo vírus. A gente fala ainda muito tem. sobre. Mas foi muito bom ver isso em cena, né? É isso. A gente vai ter que... Às vezes a gente tem que dar um passo à frente, né? Mesmo sabendo que isso não vai te trazer público ou que isso vai... ter Mas a essas- gente comunicou ali para um público muito especial, sabe? A gente tinha muita gente da área da saúde indo assistir, que levavam também Legal, outras pessoas da área da legal. saúde. Muitos mesmo, assim. Chegou em um lugar que eu não sei como, mas chegou numa galera da área da saúde que eles iam assistir, de uma galera que demais. trabalhava em posto de saúde, que faziam atendimento. Que Então, tinha essa vivência, que né? tinha essa vivência, e eles mesmos se emocionavam muito, saíam transformados, Legal. porque a gente trazia ali alguns termos e algumas coisas novas. É novo, né? O uso da PrEP, da PEP, de você conseguir viver. Então, tudo isso é muito novidade, E as pessoas inclusive. não sabem. As pessoas não sabem. É impressionante, assim, eu vivo num mundo, né, enfim, com que eu trabalho e tudo mais, isso é um grande tema que eu acabo trazendo também. Sim. Mas pessoas muito próximas a mim não sabem a diferença entre PrEP, PEP, DoxyPEP, onde Isso. pegar e tal. E quando você vai fora do universo LGBT, piora, parece. As pessoas... Pior. Então, gente, HIV/AIDS, vamos tirar essa ideia que é uma doença ou que está muito ligada à sexualidade. Não, está ligada muito ao seu comportamento sexual, à sua não proteção. Então, use, para além de usar, né, todas as maneiras que tem, como camisinha e tudo mais, tem a PrEP, né? Se você teve uma relação, vai atrás, tem a PEP. Em 72 horas você pode tomar, isso diminui consideravelmente, praticamente. Você não vai ter a contaminação, caso você tenha tido contato com o vírus, enfim, a testagem que é gratuita. Então tem tantas maneiras de a gente Isso. se manter saudável, manter feliz e ter uma vida sexual, seja transante ou mais transante ou menos transante, positiva consigo e com o outro, Sim. né? Então isso é importante a gente falar. Totalmente. Vamos lá? Vamos lá. Você sabe que ele assistiu, né? Quando vocês Casamento vão? às Vamos Cegas. lá. Assistiu o Casamento às Cegas? Assisti. Ela tá falando fora do microfone, olha lá. Ah, é. Chamando minha atenção. Eu sempre vou pra Ó, ó, o Matheus só olha Tem que pra ter gente outro aqui, ó. microfone Tem aqui. que ter um no meio para falar junto, gente. Pra gente poder falar Aí, junto. É isso. pesado. Então, Ele assistiu o casamento? Assistiu o Casamento às Eu Cegas. mandei mensagem para você, não foi? Foi assim que ele me conheceu. Eu conheci ele antes, aí ele veio depois, aí ele me viu. Você ficou famosa, né? Ficou. Famosinha. Não, eu assisti e falei assim, gente, que mulher incrível. Que mulher incrível é essa, né? E aí depois eu fiquei... Depois teve, né, um pós-Casamento às Cegas que eu Teve. assisti. E eu falei, nossa, sabe assim, fiquei indignado com várias coisas que aconteceram ali. E assim, eu achei muito legal o Casamento às Cegas. Achei muito legal a sua participação, a importância disso também. Foi uma coisa muito transformadora para Foi muita importante. gente. E eu adorei. Eu ainda recebi mais porque a gente viu uma pessoa tão especial, assim, sabe? Lidando com aquela diversidade de pessoas, né? Ali dentro, assim, foi muito... dá um quentinho no coração, né? Que você fala, ai, gente, sabe quando Esse você mundo de tanta gente, Exato, olha só de tanta essa gente pessoa ali. estranha, esquisita, que você A não se ideia tá lá. identifica, você olha e fala, olha que gostoso. Tem, E né? eu não tinha ideia de como é que seria. Eu de tinha, como é que a porque eu conhecia já. E né? eles falavam pra mim, os meninos falavam, você tem que ir. Você tem o que falar. As pessoas têm que te conhecer, Então tem é que Big saber quem é Brother o você. próximo, né? Vamos tentar? Vamos? Vamos. Vamos. Eu gostaria. Então já vamos fazer já. Fazer uma campanha? Eu acho. Muita gente me fala isso. No Casamento às Cegas, teve uma parte do vestido de casamento. Não sei se você lembra. Que eu fui provar o vestido e usei um vestido mais curtinho. JP estava lá comigo. Uhum. E JP falou assim, vocês estão ouvindo o barulho, né? E todo mundo ficou assim, que barulho? O tabu quebrando, que era o meu vestido mais curtinho, Acho né? que eu lembro disso. E aí, a gente tem um quadro aqui que a gente chama do tabu quebrando. E eu queria saber que tabu que você acha que você gostaria de quebrar, de estilhaçar. Você tem esse poder, você tem um martelo de quebrar É. tabu da sociedade. O que Pá, que na você sua mão quebraria? agora. Nossa, são tantos, né? Tem que escolher Escolha um. Ai, meu Deus. Ai, tem um que tem a ver um pouco com uma história minha pessoal, que Tá. é as pessoas acreditam que o câncer é causado por elas mesmas. Esse discurso, ele é muito potente, inclusive no nosso meio esotérico ou
ou amoroso e tudo mais, a pessoa fala, ai, não guarda tanto rancor que isso vai te dar um câncer. E a minha mãe, ela morreu de câncer. E uma das coisas que ela se queixava muito é que as pessoas ficavam acusando ela de ter provocado a própria doença. Sim. Ela falava assim, além de carregar essa doença, todo mundo me pergunta que mágoa que eu guardo. Eu não sei que mágoa eu guardo, de quem será? Eu falava, mãe, para, esquece isso. E já foi provado cientificamente de que, é uma pesquisa até recente que eu vi e que eu até compartilhei, em que eles fizeram essa pesquisa durante 15 anos com vários grupos e que isso não está necessariamente ligado à doença. Então, eu acho que além do tabu, da dor de você carregar, de você descobrir, né, o diagnóstico de que você está com câncer, além disso, você ainda carregar o tabu de que você mesmo provocou isso em você. Então, Esse autoflagelo que era uma coisa que eu escutava direto. Minha mãe doente, as pessoas falavam assim, mas você é muito rancorosa. Que maldade, né? Mas você guardava muito... A pessoa, sem, sabe assim, porque achando que vai curar ela, se ela fala assim, eu guardo muito rancor do meu pai, então perdoa que vai curar, sabe? Não é isso, gente. Então, esse é um tabu que foge um pouco aqui do nosso tema, mas que... Não, mas tem a ver. Mas que tem a ver comigo, assim. E que eu acho que é uma coisa que poucas pessoas pensam sobre isso, porque é uma coisa que a gente sai falando mesmo. Olha, não guarda isso aí, porque isso aí vai te dar um câncer. Não é isso. A pessoa, além de ela já estar lidando com aquilo, ela tem que lidar ainda com o tabu de que foi ela mesma que causou aquele... Ficar remoendo uma coisa, remoendo uma né? coisa, Imagina. sabe assim? E eu peguei a minha mãe muitas vezes pensando... Não cria câncer, mas cria uma tristeza, cria uma depressão, né? Isso ela causa. era muito engraçado, porque minha mãe era muito Ouvindo isso. divertida, mas ela ficava intrigada, sabe? Tipo, passando o cafezinho dela falava, o que será que eu guardo de Procurando. Porém, o que será que eu causei isso? E todo mundo ia morrer de Entendeu? câncer, Eu falava, mãe, desculpa. é o cigarro, no Que caso, rancor. entendeu? Não é esse rancor. No Quem caso, não guarda rancor? Então todo mundo vai morrer de Exatamente. câncer. Então, Ela gente. fumava? Eu fumava. Eu falava pra ela, mãe, no caso é o seu Marlboro desde os 12 anos que causou, não é o rancor. Não chama rancor, chama Marlboro. Chama Marlboro. Vou falar rapidamente, a gente está com super tempo estourado, mas você falou da sua mãe e você escreveu uma peça muito baseada nessa relação. Sim. E que veio à tona essa peça, que é Baby, pós a morte dela, né? Sim. Que você mistura um pouco dessa questão biográfica. É. Como é? E é um solo, né? Que É foi um solo. pensado para mais pessoas, mas no final virou um solo pós-pandemia. E aí, como que é trazer essa sua parte a público? Foi a primeira vez que eu fiz uma coisa mais... Uma ficção meio autoral, né? Que vem de mim, assim. Tava muito na moda no teatro. Agora as pessoas têm até uma certa implicância, né? Vou ver peça que a pessoa tá falando da própria vida. E até eu tô com essa implicância. Mas na época... Não, é linda, eu assisti. eu tinha maravilhosa. escrito... Porque, às vezes teve peça que a gente foi ver, falou, tá falando da vida Da dela, vida ela não dela. atuou. Exatamente. E aí eu resolvi contar essa história porque tinha me encomendado um texto e pela primeira vez eu falei, acho que eu preciso mexer um pouco nesse lugar de tanta dor. Foi um momento muito difícil da minha vida, que foi lidar com a perda da minha mãe. Só que ao mesmo tempo eu não queria falar isso de uma maneira totalmente biográfica. Então eu inventei um personagem com toques de coisas que eu passei e foi construindo essa narrativa. Era um texto para 4 atores a princípio, que eu quero muito filmar. Eu estou tentando captar para ver se eu consigo fazer um longa sobre essa história. E eu tô tentando... Eu preciso estudar logo para ser a mãe dele. Não né? é, gente? Você é a mãe dele. E Olha que filho lindo. Tem um irmão? E aí Irmão, quer ir junto? eu escrevi esse texto e aí durante a pandemia o Rodrigo Frampton, que é meu irmão de vida, assim, de alma, tava na pandemia, ele ficou morando comigo em casa e a gente meio sem saber o que fazer. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma peça aqui no quintal. E eu tinha esse texto para 4 atores, eu pedi para o Franz Kepler, que é um outro amigo, me ajudar ele. na Incrível. adaptação, porque eu já tinha mexido tanto naquele texto, eu falei, Muito apegado, né? Precisa de alguém. quero que alguém, sabe, assim, faça os cortes Aham. para mim. E ele fez uma adaptação que eu adorei. E aí um dia o Rodrigo tava, até contei, acho que nessa história na TV Cultura, ele tava lavando louça em casa, eu falei, Rô, deixa eu ler esse texto aqui para ver se a gente monta. Aí eu comecei a ler e ele tinha perdido a mãe dele, porque a gente é irmão, porque a gente perdeu as nossas mães no mesmo ano. Nossa. Então, eu perdi primeiro a minha mãe, alguns meses depois, 8 meses depois, eu fui vendo a história se repetir na casa dele. E eu falei, bom, preciso ficar perto desse cara porque ele vai perder a mãe. E ele, com as mesmas desculpas que eu dava, não, vai dar tudo certo, porque a gente se enche de esperança, né? Sim. A esperança é a última que morre mesmo, assim. E eu assistindo, vendo o que ia acontecer ali, eu falei, preciso estar perto dele. E eu amparei ele nesse momento. Sim. E a gente virou irmãos porque nós tivemos a mesma perda na mesma época. E aí eu li esse texto para ele e ele começou a chorar,
assim, por que não vamos fazer isso aqui? Daí eu comecei a chorar também, falei, então não vamos fazer. E aí ele falou, não, Muito acho que a gente sofrido, deve né? fazer, era meio sofrido. Então a gente passou um tempo ensaiando, chorando muito. Precisava, né, também. E ele começou a dirigir a peça, a gente fez no quintal da minha casa, ele na mesa, na mesa e eu no quintal, ensaiando a peça no quintal, a peça toda acontece no quintal mesmo. E aí, quando eu chamei a pandemia foi acabando, eu chamei uma produtora, umas pessoas para assistir. Uma produtora tinha um patrocínio, por acaso, e ela assistiu e falou assim, eu vou dar dinheiro para essa peça, que essa peça tem que ser montada. Olha que legal, hein? Nunca tinha acontecido. Quando que isso acontece? Nunca. Nossa! Nunca. E aí eu Um fui pro raio Everhead. cai. Presente de mãe. Presente de mãe. Presente de mãe só pode ser. E aí eu Nunca ouvi falar e disso, aí eu porque o também dinheiro não. tá ali esperando. É. Nunca aconteceu. E ela falou, prova que eu vou te dar, põe na lei lá que eu vou te dar patrocínio. E aí eu montei, foi uma peça muito bem recebida, assim, eu fiz no Everhead, depois fiz Rio, fiz 2 temporadas no Rio de Janeiro. Eu tenho muita vontade de voltar, talvez voltar a fazer no quintal da minha casa, assim. Pô, que demais. A gente fazia assim para 20 pessoas, cheguei a fazer Bicho, para eu 20 levo o pessoas. público. Vamos fazer? Vamos. Era tão bonitinha Logo. a peça. Era Vamos. triste Logo. demais, mas era. Mas era precisa muito bem lidar com feito. isso também. mas Precisa assim, era acessar uma isso. história sobre um filho que estava lidando com a morte, com o luto, né? E eu tentava terminar a peça de uma maneira otimista, apesar do tema. Eu tentava terminar ela de uma maneira otimista porque eu sou otimista. A minha vida Sim. continua muito bem sem a minha mãe, apesar da dor, entendeu? É uma coisa que nunca vai apagar. A ausência dela, Sim, sim. né? Assim, as expectativas que eu tinha para minha própria vida de ter ela do meu lado, isso nunca vai acabar. Mas quando terminar essa peça, o que a gente pode fazer? 20 pessoas, cada uma leva coisas para compartilhar. A gente compartilha coisas e fecha esse negócio. Ah, né? é legal e aí vai também. embora. Produtora. Pronto. Pronto, é legal. Ó, A gente Rafa. pode servir um bolinho quente também. Eu queria fazer isso. Um chazinho, Nossa, um bolo. delícia. Bolo com Eu chá amo e bolo assistir com peça. chá. E um dia eu chamei uma Amo, amiga minha, amo. que era minha vizinha, e ela estava grávida. Eu falei, olha, a peça é um pouco triste para assistir no quintal. E assim... A grávida já chora gente, por qualquer eu comecei coisa. a fazer a peça e essa mulher, ela chorava tanto, e era assim, ó, a distância, né? Grávida, ela chorava tanto, muito sensível. tanto, que eu falei assim, ai meu Deus, tô com dó dela, né? Aí terminou dela assim, ai desculpa, eu tô um pouco descompensada, porque eu tô grávida. Eu saí assim de a herança, descompensado, feio, sabe? Tipo, chorando, com ranho no nariz. E Baby também eu chorei bastante. Também foi... toca muito, toca É uma muito. peça linda. Rafa, precisamos terminar realmente. O papo passa assim aqui, quando o papo Vamos é pra bom. playlist? Antes da playlist, vamos para a playlist. Vai lá, depois eu faço a última perguntinha. Tá. Então, a gente tem uma playlist no Spotify, né? E as pessoas vão contribuindo para formar essa playlist. Eu queria que você escolhesse uma música que a gente pode colocar na playlist. Olha, eu ia sugerir a música Creep, do Radiohead, que é de uma peça minha, e é eu acho que a letra da música ela é tão linda, só que ela é tristíssima, né? Tá. Que Ele pode escolher duas? Pode. Eu não posso sair daqui. Ele pode escolher E duas? aí, eu vou sugerir uma outra Tá. que chama Grace Kelly, que é do Mika. Que são 2 músicas que falam sobre pertencimento e Tá. sobre você não se sentir pertencente a lugar nenhum. Que é um pouco... Acho que é uma coisa que o ser humano vive isso, mas acho que especialmente homens e a comunidade LGBT, de uma certa maneira, em algum momento da vida Passa se por sente isso. muito excluído, né? A Sim. parte do mundo. E são 2 músicas, uma é super melancólica, que é o Creep, né? I Don't Belong Here. E o Grace Kelly do Mika, que é uma coisa pop pra cima, falando sobre você não pertencer e tudo bem, eu me encaixo e dou meu jeito de sobreviver. Então, fica aí essas 2 músicas. Põe lá as duas. Tá lá, vai tá lá. Já tá lá. Você sabe qual é essa? escuta. Você conhece esse Não. grupo, o Mika? É super legal. É super legal. Ele deu uma sumida, mas ele faz várias... Ele tem várias músicas, é bem pop. E todas elas têm tem um discurso de diversidade. Precisamos maravilhoso. conhecer, então. Ele vai ter uma música que fala sobre sunset, sobre alguma coisa assim. Enfim. É isso, vai estar lá na nossa playlist. Você escuta lá no Spotify. E agora sim, para terminar, Rafa, onde a gente pode te assistir? No stream, na TV, no teatro, no cinema? Onde você tá? Onde você vai estar? Já tem alguma coisa que você pode contar pra gente? Eu tô viajando, vou viajar com um espetáculo que chama Habitat, com a Fernanda de Freitas, Rogério Brito, com direção de Lavínia Panunzio e Eric Lenati. A gente deve ir para o Rio de Janeiro e queremos voltar para São Paulo, mas a gente ainda não tem o patrocínio de São Paulo. A gente está aprovado na Rouanet, quem quiser. Mas a gente ainda não tem o patrocínio para isso.
É um espetáculo que foi super bem e que a gente deve voltar. Eu estou também em outros projetos, eu escrevo roteiros por encomenda, estou escrevendo com a Monique Gardenberg, a gente tem alguns projetos apontados aí para acontecer. E eu quero muito produzir o filme Baby, Você Precisa Saber de Mim. Também estou aí com o projeto embaixo do braço para tentar levantar. A gente está vivendo um momento muito difícil de arte no país. Eu acho que está todo mundo aí vendo nas redes sociais que a gente precisa também falar sobre isso. E o cinema autoral está com muita dificuldade de sobreviver, porque a gente tem, sim, muito incentivo público para cinema, mas a formação, a escrita inicial ou o cinema autoral está sendo esquecido. Todos os editais que tenho é para produtoras que já realizaram sucessos de público ou um grande sucesso de festival internacional, por exemplo. E aí quem está começando ou produtoras de pequeno porte ainda estão com uma certa dificuldade e a gente está cobrando um pouco os nossos governantes para olhar para a arte. É alguma coisa específica, né? Eu acho que a gente precisa cobrar isso o tempo todo. Maravilha. E Chuva Negra também. E Chuva Negra no Globoplay. Chuva Negra tá lá, são episódios lindos, que a gente tem um protagonista com síndrome de Down, com Julia Lemertz, Vanessa Giacomo, Marcos Pitombo, Leona Joves, uma galera, assim. Eu também atuo na série. E Joãozinho, que é o nosso ator lá, maravilhoso. Convido vocês para vocês assistirem. Eu quero assistir, nunca assisti. Vamos ver. Vamos assistir. Rafa, obrigado, né? Super feliz que você veio, que contou tudo, todos os segredos, né? Eu conto e com todas as fofocas. Você é fofoqueiro. Eu sou fofoqueiro. Eu não sabia. Eu quase saio preso daqui, tem que ir desligando. A gente sabe coisas de bastidores que a gente não conta. Tem que ir desligando o microfone às vezes. Eu não sabia que ele era assim. Pode contar tudo. Gosto. Vamos tomar nosso chazinho com bolo? Vamos. Saber tudo, ó. Saber tudo. Ó, eu de quero um senhoras. joguinho desse, porque eu seu, ainda... Esse é seu. Inclusive. Esse é porque seu. assim, eu acho isso maravilhoso, sabe por quê? Isso é muito importante. Porque a gente ainda erra e a gente tem que aprender. Sim. Eu aprendo o tempo todo, mas Sim. a gente sempre, né, pode aprender mais. Eu acho que sim. eu cobro muitos meus colegas também de arte que aprendam os termos. E LGBT... Não, gente, é LGBT. Sabe? Aprenda o que cada um quer dizer. Vamos lá, vamos trabalhar. Inclusive, vi um filme lindo recentemente que depois eu quero indicar para vocês colocarem aqui também. Tá. Enfim, muito obrigado. Imagina, muito obrigado, a gente que fiquei agradece. feliz. Agradece, é isso. A linguagem tem jogar. poder, a palavra tem poder. Ela cria cultura, ela destrói também. Sim, Então, sim. vamos fazer com que isso seja sempre mais... Você falou teu Instagram? Meu Instagram é Rafael Primo, @Rafael Primo, que é Tem um com T no mudo final. no final, Primote. Rafael Primo, no Rio de Janeiro eu sou, né? Rafael Primote. Primote. Vem trabalhar, o Primote. Rafael Primote. Então, ó, gente, fica de olho lá no Rafa no Instagram para saber essas novidades todas. Vou postar mais do meu amigo gay. Exato. Bom. Agradecer também o Jackson. Obrigado, pelo Jackson, espaço aqui maravilhoso do Plot que a gente P, ama. no estúdio. Aqui, Matheus Mateus também, também. nosso técnico. Valeu, Matheus, muito obrigado. Eles pegam água no meio, eles ficam de olho em tudo que está acontecendo aqui. E mais uma vez, brigadão aí, Obrigado, Rafa, obrigado. por espaço. Vamos lá, falar tchau. Dia de Orechata, que nos veremos em breve. A gente se vê, então. Beijos. Logo.